Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados, diletos irmãos, hoje eu quero dar continuidade, amados irmãos, às mensagens que eu tenho falado acerca da manifestação do Espírito Santo. E eu quero vos dizer, amados, que quanto mais eu estudo acerca da pessoa do Espírito Santo, mais eu fico fascinado com a presença do Senhor Espírito Santo, a maneira como ele se manifesta, a sua autoridade, a sua pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O nome desta terceira pessoa da Trindade é conhecido como Espírito Santo. Quando João, livro de João, capítulo 4, verso 4, nos informa que Deus é Espírito, não está se referindo ao Espírito Santo, mas sim à natureza espiritual de Deus. Portanto, o termo Espírito nos mostra aqui que traz-nos um significado que respirar ou que traduz em fôlego. Isso nós encontramos em Gênesis capítulo 2, verso 7, capítulo 6, verso 17, Ezequiel 37, verso 5 ao versículo 6. E também o Espírito Santo é apresentado como um vento. Gênesis 8, verso 1, 1 Reis, capítulo 19, verso 11, e o próprio livro de João 3, verso 8. Ao lermos o Antigo Testamento, iremos encontrar alguns termos referindo-se ao Espírito, sem mencionar a qualidade ou a fala do próprio Espírito de Deus, ou seja, do Espírito do Senhor. Ao lermos o Antigo Testamento, encontraremos o termo Santo Espírito, que aparece unicamente no Salmo 51, verso 11, e também no livro de Isaías 63, versículo 10 até o versículo 11. Por outro lado, amados, ao lermos o Novo Testamento, essa expressão se torna em designação, uma designação comum para a terceira pessoa da Trindade. Pois só no livro do Atos do Apóstolo ocorre cerca de 50 vezes um fato surpreendente que, enquanto o Antigo Testamento repetidamente chama a Deus o Santo de Israel, Salmo 71, verso 22, Salmo 89, verso 18, Isaías 10, verso 20, o próprio livro de Isaías 41, versículo 14, o próprio livro de Isaías 43, verso 3, e Isaías 48, verso 18, ele chama a Deus de o Santo de Israel. Por outro lado, amados, o Novo Testamento raras vezes aplica o adjetivo santo a Deus, pois, em geral, esse termo é mais usado
para caracterizar o Espírito em sua obra santificadora, na qual Deus se revela como o Santo, ou seja, o Espírito Santo, e que esse Espírito Santo é que faz a sua morada no coração de todos aqueles que aceitam a Cristo como sendo o Salvador da sua alma. Essa manifestação do Espírito Santo no coração do crente o separa para Deus. É o Espírito que limpa cada espírito humano do pecado. Portanto, se nós estudarmos os atributos do Espírito Santo na Igreja de Cristo, nós encontraremos o termo de que ele é um Espírito eterno. Pois no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, está escrito assim: Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo é considerado como sendo um Espírito eterno. Também ele, no livro de Romanos, capítulo 15, verso 19, ele é considerado como onipotência de Deus. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, diz o livro de Romanos, capítulo 15, verso 19. Também no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, ele é apresentado como sendo a onisciência de Deus, porque o Espírito a todas as coisas percrusta até mesmo a profundeza de Deus. Ou seja, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. Ele também é apresentado como a onipresença de Deus. O salmista diz assim no Salmo 139, verso 7: Para onde me ausentarei do teu Espírito? Ele também é apresentado como sendo aquele que santifica o ser humano, pois ele mesmo conhecido como ele é conhecido, ou seja, é chamado como Espírito Santo. Ele também distribui os dons espirituais. A Bíblia é bem clara: ora, há dons, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4. Portanto, amados, aqui eu estou trazendo alguma prova da divindade do Espírito Santo na obra divina de Deus. Na obra, desde o princípio da criação, o Espírito Santo fez parte da criação. Ele é nos apresentado através do livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2, onde diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Isto é, mesmo antes de Deus ter estabelecido a criação de todas as coisas, o Espírito Santo já estava desde o princípio com Deus. O Espírito Santo também participou da criação do homem. Livro de Jó, capítulo 33, verso 4 diz: O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Esse sopro do Todo-Poderoso é o Espírito humano. Mas Jó diz que foi o próprio Espírito de Deus que o fez. O Espírito Santo também, ele participou na morte de Cristo, ou seja, ele estava com Cristo no momento da morte, porque diz que Cristo se ofereceu pelo Espírito eterno. Hebreus 9, verso 14. Ninguém tirou a própria vida de Cristo. Foi o próprio Cristo que se ofereceu pelo Espírito eterno para trazer vida para a humanidade.
E o Espírito Santo participou na ressurreição de Cristo. Livro de Romanos, capítulo 11. A palavra de Deus diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então foi o Espírito Santo que trouxe Jesus de volta da morte. E o Espírito Santo também ele foi a manifestação para a própria inspiração da Escritura. Livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21 diz: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é a própria inspiração que levou homens a falarem palavras de Deus, movido pela presença do Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo, amado, que dá autoridade de ministrarmos a palavra de Deus. É que dá autoridade aos ministros de Deus. A palavra em Atos do Apóstolo, capítulo 20, verso 28, diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre a qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. É o Espírito Santo que constitui a cada um de nós ao ministério da obra que deve ser efetuado. É Ele que nos capacita. É o Espírito Santo que nos unge e nos enche de autoridade. Ele habilita o cristão a viver uma vida triunfante, uma vida vencedora. A palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, está escrito: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual tendes da parte de Deus? Então o Espírito Santo é que nos habilita. Ele passa a fazer habitação em nós, amados. Nós passamos a ser habitados pela presença gloriosa do Espírito Santo, nos levando a sermos templo e morada, habitação de Deus aqui na terra. Então vamos olhar, amados irmãos, com carinho para a palavra de Deus. Isaías, o profeta, ele atribui a saudação da qual Isaías faz, do capítulo 6, verso 3, a Deus. João usou o mesmo evento e afirma que o profeta viu a glória de Cristo pré-encarnado. João, capítulo 12, verso 41. Isso faz referência a Isaías, capítulo 6, verso 3. O apóstolo Paulo usa o mesmo evento ao citar Atos do Apóstolo 28, verso 25, que a palavra for proferida pelo Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo, ele faz parte da divindade de Deus. Ele é a terceira pessoa desta Trindade divina. Não somente indica a quantidade de três, mas também implica a unidade dos três. Então, quando nós referimos a Trindade de Deus, estamos falando de uma Trindade única, ou seja, unidade do próprio Deus. Então precisamos lembrar que na Trindade não há grau de divindade, e sim distinções de função. Então, amado, quero encerrar esta primeira mensagem que eu tenho trazido
quero vos falar que nós estaremos aprendendo cada dia a compreender melhor, compreender aquilo que parece ser um ministério, ou seja, ser um mistério para cada um de nós. Quero vos dizer que o Espírito Santo, ele não é algo que nós muitas vezes não venhamos compreender, porque ele se manifesta dentro de nós. Então, o mistério do Espírito Santo é que ele é um amigo fiel e que veio para fazer tudo quanto a palavra de Deus declara que ele faria. Então, amados, se nós falarmos ao Espírito Santo, convidando ele para habitar a nossa alma, para habitar o nosso espírito, para dirigir nossos caminhos, ele irá nos levar a termos uma vida abundante, uma vida revestida com a graça e a misericórdia de Deus. E a partir daí, todas as manhãs, quando nós nos despertarmos e conversarmos com Deus, o Espírito Santo estará sobre nossa vida. Ele estará junto contigo, meu amado irmão, estará junto comigo, habitando dentro de nós, nos transformando em um vaso. E este vaso é para a honra e a glória de Deus. O Espírito Santo, ele cobre a nossa vida. Ele é a proteção divina quando descansamos ou quando estamos andando, desde que nós estejamos cumprindo a vontade do próprio Senhor Jesus. Ao cumprirmos a vontade de Cristo, o Espírito Santo irá se manifestar em nossa vida. Não sei de que maneira, amado. O Espírito Santo de Deus, ele é semelhante ao Pai. Ele é semelhante ao Filho. O Espírito Santo de Deus, o Senhor é doador da própria vida, que pairava sobre as águas na criação e falava na história através dos profetas. Foi derramado sobre os discípulos de Cristo no dia do Pentecoste para cumprir o seu novo papel. O Espírito Santo, ele está pronto para nos encher, para nos transformar e vivificar. Algumas passagens diz que ele é como um vento, mas ele não é vento. Em muita língua, a palavra para o Espírito é respirar, e vento, ou a mesma coisa. Na língua hebraica, que foi escrito o Antigo Testamento, traz-nos a palavra vento como respiração, que significa respiração lenta, que significa uma respiração que vai se aprofundando e que dá uma ideia de encher o pulmão do ser humano. O Senhor fez cada um de nós. Ele soprou fortíssimo vento sobre nós. E essa característica é o poder de Deus que habita dentro de nós. O Espírito Santo age com poder, de uma forma semelhante ao vento forte. O homem não pode resistir este poder de Deus. O profeta Ezequiel profetizou e diz: vem dos quatro cantos, o vento do Espírito. E o Espírito soprou sobre o morto que estava ali.
Ezequiel 37, verso 9. Jesus fala sobre a obra regeneradora do Espírito, onde diz: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todos que nascido do Espírito. João 3, verso 8. Depois, quando Jesus enviou seus discípulos para a obra, para efetuar a obra, o Senhor Jesus soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. João 20, verso 22. Quando o Espírito Santo desceu no dia do Pentecoste, foi acompanhado pelo um som, como um som de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde os discípulos se encontravam. Atos 2, verso 2. Então, a palavra de Deus apresenta o Espírito Santo como um vento, mas ele não é vento, ele é Deus. Apresenta ele como sendo o Espírito soberano, invisível, tal como um vento atua invisivelmente, mas é percebido em seu efeito. Assim também o Espírito opera e controla a vida dos filhos de Deus. Romanos 8, verso 14. O Espírito Santo, portanto, é um poder vivificador. Quando o profeta Ezequiel teve a visão do vale dos ossos secos, ele assistiu o poder transformador de Deus que transformou os ossos secos em seres vivos. Ezequiel 37, verso 8 e 10 a 10. Então precisamos, amado, compreender que a manifestação do Espírito pode ser de uma forma como um vento, mas ele não é vento, ele é Deus. Amanhã eu quero vos falar sobre a manifestação do Espírito em forma de pomba, mas também não é pomba, é Deus. Quero simplesmente dizer, amados, que o Espírito Santo, ele está dentro de nós, habitando dentro de nós. Precisamos dar lugar para que ele se manifeste e opere em nossa vida. Eu quero dizer, amados irmãos, que algumas pessoas têm me procurado e falado: presbítero, você está indo muito devagar nessa mensagem falando sobre o Espírito Santo. Por que você não se aprofunda rapidamente para que nós possamos compreender mais rapidamente, amado irmão Gregório? Então, amado, eu quero vos dizer que eu estou indo lentamente, dando tempo para que vocês mastiguem bem a palavra de Deus e que esta palavra de Deus encontre guarida em vossa alma e que ilumine o espírito de cada um de vocês. Ao findar todas as mensagens falando sobre a doutrina do Espírito Santo, vocês vão compreender que o motivo de eu ir devagar é para que vocês se alimentem. Existe uma pesquisa, amados, que para você alimentar-se fisicamente, você deve mastigar o seu alimento até que ele possa ser engolido e que possa trazer a vitamina para o seu organismo. Então é por isso que eu estou indo passo a passo, para que vocês possam mastigar bem esta palavra e que quando esta palavra for introduzido dentro do teu espírito, ele traga vida e vida abundante para cada um de vocês. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu, a partir de hoje, amado, não mais
provavelmente eu não mais estarei distribuindo o link da rádio, a não ser que alguns irmãos me peçam, porque eu faço parte de vários grupos e o grupo tem exigido que eu não venha distribuir link de grupos, links de maneira nenhuma. Então, eu não mais distribuirei link, que os irmãos compreendam isso. E se a rádio sentir que deve cortar minha mensagem por isso, fique em paz, que Deus vos abençoe. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.